Olá, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você, muita saúde, muita paz, uma semana abençoada na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso cadinho, né? Na nossa família, em todos os ambientes que nós frequentamos no dia a dia. Nós estamos com o nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo e sempre, né, com comentários, sempre trazendo uma visão, uma ótica à luz dessa nossa doutrina, da filosofia que cada um de nós seguimos no nosso dia a dia, em especial essa filosofia da nossa doutrina espírita. E hoje é um texto até curto, mas ele diz muito, com muita profundidade em relação à nossa vida. Eu espero que você esteja bem, não importa onde quer que você esteja, seja na sua casa, seja no seu ambiente de trabalho, seja simplesmente agora que você está assistindo esse material, não ao vivo, mas ao mesmo tempo gravado, em algum canto, em algum lugar. Sinta-se abençoado por Deus, pela espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos envolve e que vem trazendo cada vez mais, não só intuição, mas abrindo os nossos corações para que a gente consiga cada vez mais trabalhar esse evangelho. O evangelho que é a nossa bússola, né? O nosso guia, que é ao mesmo tempo nos orientando, mostrando o caminho de como a gente ser uma pessoa melhor, como ser uma alma, um espírito melhor, não só para a gente, mas para todas aquelas pessoas que fazem parte do nosso cotidiano, que nos envolvem, que nos ajudam, que estão sempre com a gente. E ainda bem que temos a oportunidade de vivenciar isso. Ainda bem que estamos nesse momento em que é possível estudar o Evangelho. Como muito tempo atrás, muitas coisas não eram possíveis. Algumas coisas eram proibidas. E hoje não. Hoje a gente tem a liberdade de poder seguir a nossa filosofia de vida, de poder seguir o nosso caminho, seguir os exemplos que o mestre nos deixou, que o nosso guia e modelo nos deixou. Pensar que um tempo atrás o estudo do evangelho tinha que ser às escondidas. Pensar que um tempo atrás as pessoas não tinham a possibilidade até de falar um pouco sobre a sua fé fora aquele quadrado que já era definido por grandes lideranças e grandes personalidades do mundo. E hoje não. Hoje a gente tem a liberdade de professar a nossa fé, de buscar a nossa crença e de evoluir a cada dia como espírito e, ao mesmo tempo, como ser humano nesse planeta. E isso nos dá uma dádiva diferenciada, porque se torna cada vez mais um presente de Deus essa oportunidade de jornadear e conseguir cada vez mais grandes resultados para a nossa alma e para a nossa grande, grande caminhada, né, que temos pela frente, essa grande caminhada. Bem, hoje nós estamos no capítulo 18, né, e nesse capítulo 18 que nós estamos hoje, nós temos como o título, né, do capítulo 18 em si, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Nós estamos no item 13 a 15, as instruções dos espíritos, dar-se-á aquele que tem. Tá? Antes de compartilhar tela, né, e a gente começar a bater o nosso papo, eu queria mais uma vez reforçar que o evangelho ele tem vários significados. E é interessante a gente abrir o nosso bate-papo de hoje falando um pouco sobre isso, porque às vezes quando eu falo isso a pessoa não entende, ela acha que a gente quer dar um sentido para o evangelho de acordo com o nosso interesse, ou de acordo com o nosso conhecimento, a nossa filosofia de vida, alguma coisa nesse sentido. Mas o evangelho tem vários significados porque envolve principalmente o momento e o tempo que você está vivendo. Seja de experiência, de tristeza, de dor, de alegria. Então, para cada momento da nossa vida, quando a gente pega o evangelho para estudar, para ler, isso fala ao nosso sentimento. E os significados mudam, porque de acordo com a tua prova,
ou de acordo com a sua expiação, de acordo com o que você está passando naquele momento, você vai ter um entendimento diferenciado, porque você vai tentar puxar o quê? O conforto e a consolação para aquilo que você está vivendo naquele momento. Então, o evangelho ele cobre, né, os nossos sofrimentos, o evangelho ele cobre as nossas dores, ele cobre a nossa falta de compreensão, porque ele vem pontuar ou atacar, né, não no sentido, né, de forma negativa, mas ele vem lançar essa flecha em cima daquilo que nós estamos precisando, num alvo que estamos precisando nesse momento, tá? Então, muitas vezes você acompanha o estudo, né, de um determinado item, de um determinado capítulo, e você tem um entendimento, porque o seu coração está aberto para aquilo que você está precisando ou por aquilo que você está vibrando, sentindo naquele momento. E depois, num outro determinado momento, provavelmente, se você for estudar, de repente você vai ter uma outra compreensão, não somente pelas suas experiências de vida, não somente pela o que você tem passado, mas também pelo tempo que você está vivendo naquela hora. Deve ser, nossa, quando eu estudei esse evangelho há um tempo atrás, esse item eu tinha entendido isso. Hoje eu estou entendendo dessa forma, porque ele é vivo. O evangelho é vivo. Ele é ele é a nossa alma em movimento, né? Paulo fala isso, né? Nós estamos em movimentando em Deus. Nós somos Deus dentro desse grande movimento, né? Então isso é interessante a gente pensar nisso também, porque das palestras que eu tenho dado em algumas casas e lugares que eu frequento, eu percebo que até nós oradores, que preparamos conteúdo, que estudamos, tudo mais, às vezes repetimos temas em casas diferentes e ao mesmo tempo que repetimos esse tema, nós também é, falamos de forma diferente, mas não que o evangelho seja um evangelho diferente, mas é que também o sentido do estudo que estamos vivendo naquele momento, o tempo que está passando naquele momento, né? Isso é muito interessante. Quando a gente pensa na pandemia, por exemplo, pós-pandemia, muitos comentários se tornaram mais fortificados, mais assim plausíveis até, e com muita exemplificação por conta de tudo que passamos durante essa parada mundial, esse período pandêmico. Então, é muito interessante a gente observar o quanto o evangelho é vivo e ele cobre os nossos corações em qualquer tempo que estamos vivendo. E o mais bonito de tudo isso, quando a gente pensa no evangelho, é que ele mergulha em qualquer espaço de tempo. Na Primeira Guerra Mundial, o evangelho cobriu as dores. Na Segunda Guerra Mundial, o evangelho cobriu as dores. Na pandemia, o evangelho também cobriu as dores. Na gripe espanhola, por exemplo, com muitas perdas também, o evangelho cobriu as dores. No momento que você tinha 15 anos, o evangelho estava ali, também te dando suporte na sua juventude, né, no grito pelo mundo. E também agora que você está numa maturidade, o evangelho também ele vem acalentar o seu coração. Quando nós estivermos um pouco mais idosos, velhinhos, também o evangelho vai estar do nosso lado, acalentando o nosso coração. Por quê? Porque ele não tem espaço e tempo. Ele é eterno. É um código eterno, que ele mergulha dentro de qualquer espaço de tempo, preenchendo qualquer dor, preenchendo qualquer coração e preenchendo qualquer lamentação que estamos vivendo dentro daquele período. Por quê? Porque nele tem as respostas. Porque quem trouxe para cada um de nós essas entrelinhas que acalentam o nosso coração, que é o nosso cobertor no frio, é o nosso querido Mestre Jesus, esse governador, esse espírito evoluído, ascensionado, que passou por aqui e deixou essa grande bula, esse grande manual de instrução que nos conforta a cada dia na operação da vida. Então, quando a gente vai operacionalizando a nossa vida, nós vamos utilizando esse manual de instrução para a gente conseguir colocar o pé no chão, acordar a cada dia e ter a suportabilidade do dia. Bem, meus amores, é isso que nós temos que pensar. Vamos então ao nosso estudo sistematizado. Vou compartilhar a tela nesse momento para a gente conseguir fazer a reflexão, né, do Evangelho. Lembrando que nós estamos, então, no capítulo 18, no item 13, muitos são chamados, poucos os escolhidos, tá?
Nós vamos então para as instruções dos Espíritos, que nós temos aqui, no item 13. Tá? O que nós temos de informação? Nós temos já de cara Mateus narrando um episódio em que Cristo traz uma grande reflexão. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram, tá? Os apóstolos, né? Porque lhes fala por parábolas. É interessante porque Cristo ele falava por parábolas porque ele queria não somente mandar a mensagem ou fazer com que essa mensagem chegasse aos corações, mas ao mesmo tempo porque era uma forma, um estilo, uma linguística para que o povo entendesse, diversos povos. Então ele falava para o lavrador, ele falava para aquele homem da lei, ele falava para a dona de casa, ele falava para aquele homem de negócios, ele falava para todos. E quando ele usava as parábolas, ele atingia as diferentes classes. E respondendo lhe disse, né? Respondendo, disse-lhes ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Ao passo que a eles isso não foi dado. Então, uns tinham conhecimento, outros não. Porque aquele que já tem, mais lhe será dado, e ele ficará na abundância. Né? Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. Por isso é que lhe falo por parábolas, porque vendo nada veem e ouvindo nada entendem, nem compreendem. E daí a gente tem, neles, nos mistérios do reino dos céus, se cumpre a profecia de Isaías, que Isaías dizia: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Do que se trata isso? Se trata, muitas vezes, e como o próprio título já diz, dar-se-á a quem tem. Então, o que acontece? A espiritualidade, os ensinamentos, tudo que nós recebemos do Evangelho, é importante que a gente abra os nossos ouvidos e esteja preparado para receber isso de uma forma que coloquemos no nosso coração e que fazemos, né, o bom aproveitamento disso. Né? E não é a questão, como muitas vezes o próprio Evangelho diz, jogar pérolas aos porcos. Não é isso o objetivo do Evangelho e nem desse conteúdo. O falar em parábolas também, puxando agora para uma outra ótica, é o sentido e a garantia do aproveitamento daqueles ensinamentos divinos, de ter o aproveitamento dos ensinamentos divinos. Depois nós temos um comentário em relação a isso. Tende muito cuidado com o que ouves, porquanto usarão para convosco da mesma medida que vos houverdes servido para medir os outros, e ainda se vos acrescentará, pois ao que já tem, dar-se-á, tá? E ao que não tem, até o que tem lhe tirará. Então, o que acontece? Dentro desse processo que cada um de nós vivemos, no aprendizado, no conhecimento, no aumentar a nossa sabedoria, temos que aprender a fazer bom uso disso. Porque muitas oportunidades, principalmente quando nós estudamos lá nos capítulos anteriores que nós somos depositários, Deus tem o poder de tirar? Tem. Principalmente quando nós não fazemos um bom aproveitamento daquilo. Mas, ao mesmo tempo, nós falamos o que hoje? Podemos falar de várias coisas. Daquilo que você recebe materialmente, aquilo que você recebe de forma espiritual, tanto de matéria quanto aquilo que é intangível que você recebe, as graças que você recebe. Então, é importante também que, dentro de tudo que nós vivemos, uma outra coisa que podemos pensar só nesse começo do Evangelho é: será que eu tenho dado graça em todas as coisas que eu tenho vivenciados? Como diz Paulo, dai graças em todas as circunstâncias, em todas as situações, dai graças. Então, isso também é um aproveitamento do que a gente recebe, né? E tanto que Mateus ele fala ali no final, né? Ouvireis, né? Puxando um pouco da parte de Isaías, ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Por quê? Porque muitas vezes não estamos abertos para o estado de graça que nós estamos vivendo. Muitas vezes não estamos abertos para ver as possibilidades
que estão sendo depositadas, colocadas no nosso caminho. Por conta da negatividade, por conta das amizades, por conta da manha ou pela própria vaidade. Eu quero aquilo, pronto, acabou, desse jeito, tem que ser nesse formato. E nisso a gente não entende os desígnios de Deus, nós não entendemos o que a espiritualidade está preparando para cada um de nós, o que o nosso guia, nosso anjo da guarda, o nosso mentor tem esperado em termos de produtividade e de entrega de cada um de nós. Então percebemos também que tem um pouco de manha, muitas vezes, no nosso comportamento com Deus, no nosso comportamento com a espiritualidade amiga, no sentido de não conseguir entender o espaço de tempo que nós estamos vivendo e as situações que nós estamos enfrentando. Então isso mostra o quê? Mostra que cada um de nós temos que ter ouvidos para ouvir e os olhos para ver aquilo que está sendo colocado em forma de luz no nosso caminho. E muitas vezes nos dispersamos desse caminho. Muitas vezes as pedras que são colocadas, nós não desviamos dela. Nós simplesmente pegamos e começamos a empilhar uma na frente da outra ou fazer uma grande parede, um grande paredão para que a gente não consiga seguir com as pedras que são colocadas. As pedras são colocadas no nosso caminho para a gente pular por ela, passar por ela, dar um pulo em cima dela e seguir o nosso caminho. Não para a gente ficar empilhando e fazendo muralhas para que a gente não consiga seguir. Isso é importante por quê? Porque só nessa parte de Mateus e de Marcos, nós já percebemos isso. Quando Marcos fala, tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida do que houverdes servido para medir os outros. Porque o nosso ouvido, ele nos alimenta o que? A nossa consciência, o nosso processo de julgamento, o que a gente pensa do outro, o que a gente vê do outro. Mas não esquecemos também que existe uma lei de causa e efeito. E também até uma continuidade dos nossos próprios atos. Porque da mesma forma que nós julgamos as pessoas, nós também podemos ser julgados. Nós também podemos entrar num ciclo vicioso de construção de grandes julgamentos. Né? Isso é muito interessante a gente pensar. E ainda vos acrescentará, pois ao que já tem, dar-se-á, e os que não têm, até o que tem, se lhe tirará. Isso se trata do quê? De não estar mergulhado dentro do estado de graça. Então, assim, quantas bênçãos na sua vida você conta? Você só conta desgraça. Esses dias eu falava isso numa palestra, que muitas vezes a gente vive muito mais a contagem da desgraça do que a graça, do que nós estamos recebendo da espiritualidade, o que a espiritualidade está oferecendo para cada um de nós. Isso é muito, muito ruim a gente entrar nesse ciclo vicioso. Vamos aos comentários à instrução desse espírito amigo, que ele fala, lá no final ele assina como um espírito amigo. Ó, dá-se-á ao que já tem e tira-se ao que não tem. Meditar esses grandes ensinamentos. Então, eu estou dando para quem tem e vou tirar de quem não tem. Meditar esses grandes ensinamentos que se vos hão por vezes afigurado paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tende para com bem. Ele se esforça. É o espírito que se esforça para o bem. Daqui a pouco eu vou abrir uma discussão só em cima de algumas questões dentro do Livro dos Espíritos, para a gente poder entender mais ainda do que nós estamos falando. Quem que é esse que recebe? Esse recebe aquele que está preparado, aquele que mergulhou na luz, aquela pessoa que é positiva, que ele não é uma pessoa negativa. Então ele se permite, até mesmo dentro dessa grande energia do universo, receber coisas boas. Ele está mergulhado no fluido universal. Ele sabe disso. Então ele entende que ele está recebendo porque ele se permite receber e ele está mergulhado dentro dessa grande força divina, que é o que esse espírito amigo nos diz. Olha, ele recebeu porque ele possui o sentido da palavra divina. Ele entende o estado que ele pode vivenciar se ele estiver aberto. Agora, aquele que está fechado, que não está aberto a receber a graça, a visualizar a luz, o que vai acontecer? Não necessariamente que Deus tira, mas não chega até ele. Ele não consegue acessar.
Olha só, aturados, né, perseverante, esses esforços atraem, atraem as graças do Senhor. São um imã que chama a si mesmo, que é progressivamente melhor. As graças copiosas que vão e fazem fortes para galgar a montanha santa, em cujo cume, topo, né, está o repouso após o grande trabalho, a grande luta. Então, o que que a gente percebe em relação a tudo isso? O que que nós, assim, entendemos em relação a tudo isso? É a disposição em receber, a disposição que você tem em receber a graça, em receber algo que vem do divino, algo que vem até mesmo das suas preces, das suas orações, daquilo que você está pedindo no dia a dia. Então, o que, que nós percebemos? Nós percebemos que nesse item 15, o que, que já está falando o Evangelho para a gente? Olha, que quando você se entrega e quando você está aberto a algo da divindade, as graças, as bênçãos, os contatos com a espiritualidade, isso será cada vez mais progressivamente melhor. As graças vão te fazer forte para chegar ao cume da montanha e ter o repouso depois de muita luta, depois de muito trabalho. Mas é preciso que o seu ouvido esteja preparado para isso, que os seus olhos estejam preparados para isso. Nas entrelinhas, para quem é negativo e que só pensa coisa ruim, ele está afastado disso. Porque o que ele vai ver de graça? É que nem a história da pessoa dentro do ônibus. De um lado ele tem uma barreira, né? Um paredão, a montanha encostada assim, ó, né? Na janela. Na sua esquerda, então, ou melhor, na sua direita, né? Do meu lado aqui, na sua direita, ele está ali, um paredão aqui, um paredão. Mas se ele olha para a esquerda, ele vai ver umas montanhas lindas, um rio, uns pássaros, um tucano, um monte de coisa linda. Então, assim, qual que é o olhar que nós temos para a nossa experienciação? Porque o Evangelho fala sobre isso, sobre essa experienciação, a experiência de vida misturada com a ação do dia a dia, o nosso grande movimento. Daí ele fala: tirar-se-á que não tem ou tem pouco. Agora já está falando do outro. Tomar isso como uma antítese, né? Figurada, tá? Deus não retira das suas criaturas o bem que se haja digno, né? De receber, de fazer, de ter. Isso nós acabamos de falar. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, pela vossa alma, pelo vosso coração. Ouvi pela alma e não interpretais, né? Não interpreteis de modo tão grosseiramente e injusto as palavras daquele que fez resplandecesse aos vossos olhos a justiça do Senhor. Isso já cabe uma reflexão até da questão qual que é o objetivo da encarnação. Né? Nós vamos ver daqui a pouco numa sessão que eu separei de perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Mas qual que é o grande sentido também nessa frase agora? Homens cegos e surdos. São aqueles que não reconhecem a oportunidade de estar aqui. Como a gente falou lá no comecinho, né? Da nossa introdução, dessa jornada. Eu não vejo a jornada. Eu não vejo por que eu estou aqui. Eu não vejo sentido em estar aqui. Então, o que, que eu sou? Eu sou um cego e um surdo. Porque eu não estou vendo a paisagem, eu não vejo um pássaro colocando o biquinho na água e bebendo, eu não vejo o mundo, eu não vejo as novas tecnologias, eu não vejo a facilidade que eu tenho hoje na minha vida, eu não vejo que eu tenho uma respiração, que eu consigo acordar de manhã e ver o sol, as possibilidades que estão gritando na minha frente. Eu fiquei cego e surdo. As oportunidades que a divindade me dá. Não, daí coloca aqui, ó. Não é Deus quem retira daquele que pouco receberá. É o próprio Espírito que, se por pródigo e descuidado, tá? Não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óbolo que lhe caiu no coração. E essa centelha que mergulha no nosso coração e a gente não percebe. Não percebe. Por exemplo, muitas vezes você ganha um presente de alguém, né? Já aconteceu isso. Você ganha um presente, não é o que você esperava. Mas você não reconhece que por trás daquele presente a pessoa foi numa loja, ela perdeu ou
gastou o tempo dela para escolher aquilo. Ela se organizou financeiramente para te dar aquele presente. Ela pensou em você quando ela olhou para aquilo. Quanta coisa ela se doou para que você tivesse aquele presente. Independente de valor, independente de significado, mas para ela significa muito dar aquilo. Mas a gente muitas vezes faz o papel de cego e de surdo, como diz o Evangelho, e não reconhecemos o quê? O brilho em cima daquilo. E nisso, o que a gente foge? A gente foge do estado de graça e principalmente da gratidão, que é essa energia potente que nos movimenta nesse mundo. Então, eu não sou grato. Por isso que Paulo de Tarso, ele, na sua carta a Timóteo, ele fala, dai graças em todas as circunstâncias. Tá? Dai graça, retém o que é bom, retém o que é bom, se conecta com Deus, ele fala, né? Ligar, se liga com as coisas do alto, né? Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai, né, lhe, né, granjeou, deu de oportunidade e que lhe coube em herança, o vê cobrir de ervas parasitas. Então eu tenho, por exemplo, algo que eu herdei, né? Ele está fazendo uma alusão, né? Você muitas vezes recebe uma herança, mas você não sabe o quanto você não dá valor para aquilo porque você não participou da produção daquilo, você não lutou por aquilo. Isso é muito comum, principalmente dentro do processo de negócios, falando um pouco agora, né, da parte de governança. Muitas vezes o filho, o sobrinho, o neto assume o negócio, né, dos seus antepassados. E ele não dá o valor, e aquele negócio quebra, fale, né, vai à falência. Por conta do quê? Porque ele não viveu esse processo de chegar ao cume, que nós estamos falando do Evangelho. E como ele não viveu, não dá o valor, ele está cego e surdo para tudo aquilo. Então, ele não aproveita e não vê aquilo como uma grande oportunidade. E não consegue redesenhar, né, esse modelo de negócio. Na espiritualidade, nós também fazemos isso. Porque Deus ele nos deu tanta coisa, o nosso Mestre Jesus passou por aqui e deixou para cada um de nós tanto ensinamento, tanta coisa interessante, que nesse processo nós nos perdemos, porque nós não vivenciamos esse estado de graça, né? E daí ele coloca aqui, ó, parasitas. E é seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar, que você não quis preparar, principalmente? Se a falta de cuidado deixou fenecessem as sementes destinadas a produzir nesse campo, é o seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem elas? Será que é aquele que deixou tudo pronto, tudo que criou as possibilidades, que criou as oportunidades para você, será que é ele que vai ter que ficar remanejando isso, te cobrando, sendo que você teve tudo na mão, todas as ferramentas, as sementes, o cultivo, o adubo, e não conseguiu fazer? Não, e não, né? O Espírito Protetor está respondendo. Em vez de acusar aquele que tudo lhe prepara, Deus, que tudo lhe deu, de criticar as suas doações, queixa-se do verdadeiro autor da sua miséria, você mesmo, si mesmo. E arrependido e operoso, meta, corajoso, mãos à obra, arroteie o solo ingrato com o esforço de sua vontade, lavre o fundo com auxílio do arrependimento, da esperança, lance nele confiança ou confiante a semente que haja separado por boa dentre as más. Regue com seu amor e sua caridade. Gente, isso aqui está uma coisa motivacional. Se a gente for traduzir para uma linguagem do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, ele fala assim: olha, para de criticar Deus, que te deu todas as possibilidades, e pense que Deus, que te deu todas as possibilidades, não é Ele que vai gerar sua miséria e que vai gerar, principalmente, o que você está vivendo de ruim. Ou aquilo que você entende também que seja ruim, tá? Então não seja ingrato com aquele que te deu tudo. Então arregaça as mangas, tá? Pega o seu cajado e segue. Ele está falando isso. Ou seja, coloca a mão na massa, porque é isso que ele está falando. Arroteie, né, o solo ingrato com o esforço da sua vontade. Tenha força de vontade.
lavra o fundo com auxílio, se arrepende, beleza, me arrependo daquilo que eu não produzi, daquilo que eu não fiz, e bola para frente. Então, assim, é o grito assim, estou agora, nesse momento, grudando na oportunidade que Deus me deu. E daí ele fala assim, né? A semente que haja separado por boas, separe as coisas boas. Tá perfeito o texto de hoje, perfeito. Ele está falando, separe as coisas boas. Mais uma vez, voltando a Paulo. Retém o que é bom e vamos produzir. E vamos trabalhar em cima disso. Daí ele fala, Deus não tira. Lá em cima ele está falando, olha aqui, ó, a setinha, ó. Não e não. Não venha acusar aquele que preparou tudo para você. Deus, para de criticar as suas doações. Agora, vai se arrepender e mão às obras. Você tem oportunidade, você está de pé, você tem aí o ar respirando, ele já te deu oxigênio, já te deu a oportunidade de você viver. Você está com a matéria, está com o corpo, você está com a sua consciência aqui. Então você pode produzir. Você tem a capacidade de produzir. Lance nele a confiança, a semente que haja separado. Daí, olha só, daí ele vai assim se aprofundando cada vez mais. Regue com seu amor e sua caridade. O amor é aquilo que nos conecta com a divindade. O amor é o sentimento que nos conecta com a caridade, que nos conecta também, principalmente, com o reconhecimento do que somos e daquilo que gostaríamos de ser. O amor, ele cobre tudo aquilo que nós temos de tristeza, de dores. O amor faz você enxergar o outro como espírito errante e que ao mesmo tempo acerta muitas vezes. O amor traz piedade, ele trabalha o perdão. Então, quando você traz o amor e a sua caridade, e Deus, em tudo isso que o Evangelho está falando, o Deus de amor e de caridade dará àquele que já recebera. Verá ele, então, coroados de êxito os seus esforços, em um grão produzir sem o outro mil. Olha que maravilha. Ânimo, trabalhadores. Olha, tá agora exclamando. Ânimo, trabalhadores. Isso aqui, ó, cabe bem para quem está em depressão, para quem está triste, para quem está vivendo uma tristeza profunda. É o ânimo. E aonde que a gente encontra esse ânimo? No amor com Deus. Porque no fim da estrada somos nós e Deus. É você e Deus, eu e Deus, você com Deus. É isso. Ele é o Pai, ele é o Criador. As outras coisas que nós vivemos, que nos atrapalham, são colocadas muitas vezes por nós mesmos e por outras pessoas que passam pelo nosso caminho. Não é Deus que coloca. Qual filho que pede um pão e o pai dá uma serpente? Deus jamais vai te dar uma serpente. Então, nós percebemos, né? Ao melhor, qual filho, né, que pede um peixe e dá uma serpente e ganha uma serpente? Qual filho, né, que o pai pede um pão vai ganhar uma pedra? Não tem. Deus cuida, ele cuida. O que nós temos que perceber é o que o Evangelho está falando. Qual que é o meu olhar? Eu estou fazendo o papel do cego e do surdo nesse contexto? Tomai dos vossos arados, ou seja, tudo aquilo que você tem de ferramenta, tudo aquilo que você tem de habilidade, de conhecimento, de força, de experiência de vida, de dores, de cicatrizes. Esse é seu arado. O seu arado é isso, né? E das vossas, né, charruas, né? Lavrai os vossos corações. Arrancai deles aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela rincha, a cisania. Semeai a boa semente que o Senhor vos confia e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos e caridade. Esse final, o que é para fazer? Tirar a água turva e colocar a nossa água cristalina para a gente poder ver além, para a gente conseguir enxergar. É um espírito amigo, Bordeaux, 1862. Lindo texto, que ele traz essa profundidade da gente ser o quê? Da gente tentar, dentro das nossas experiências, não ser esses homens cegos, não ser os homens cegos, e fazer o papel do quê? Né? Nos ensinamentos, que é aquele que recebeu, é possuidor do sentido da palavra divina. Ele recebeu unicamente porque tentou o tornar digno daquilo que ele está vivendo. Então, do que a gente percebe? A gente percebe que dentro dessas escolhas
que todos nós fazemos, nós muitas vezes na nossa vida não percebemos o quanto Deus nos presenteou com muitas coisas em nossa vida, com muitas oportunidades. Então é esse papel. No Livro dos Espíritos agora, fazendo uma outra reflexão, nós temos uma sessão de perguntas que fala sobre ocupações e missões dos espíritos. Está lá na sessão 558 em diante. Daí a gente tem uma pergunta muito importante que diz o seguinte: os espíritos cuidam de outra coisa além do seu melhoramento pessoal? Porque o evangelho de hoje fala sobre isso, da oportunidade do nosso melhoramento, de a gente perder a nossa melhora, da gente perder a nossa oportunidade. E às vezes a gente pensa que isso é uma coisa muito egocêntrica, né? Somente para mim, somente minha, essa parte, né? E não é isso, né? Não é somente isso. Não se trata de somente de ser um espírito melhor. Porque nessa questão, o que os espíritos respondem para cada um de nós? Concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são ministros. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas nada tem a ver, né? Olha, nada tem de penosa como na terra, pois não há esta, né, sujeita e fadiga corpórea, nem as angústias das necessidades. Estou falando de você como espírito. Então, ao mesmo tempo que nós temos lá nos objetivos da reencarnação que nós somos co-criadores, nós vamos continuar mesmo desencarnados, tá? E daí a gente pergunta assim: os espíritos têm em cada um atributos especiais? Vale dizer que todos temos de habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas. Então, sempre vamos precisar, independente do que nós estamos fazendo aqui na Terra, sempre vamos ter a necessidade de estar com os nossos ouvidos e com os nossos olhos abertos, para aprender de tudo um pouco em todos os ambientes que passarmos. Em todos, seja aqui na Terra ou em qualquer planeta. E daí o que acontece? Eles continuam dizendo: presidindo sucessivamente as funções concernentes a todos os planos do universo. Não é lindo isso? Então, em todo esse universo, nós vamos pegar experiências de tudo, de todas as partes. Nós vamos jornadear, passar por vários lugares, pegando experiência de todos esses lugares, pegando esse conhecimento de todos esses lugares. Então a gente percebe que o evangelho hoje é algo, principalmente quando nós vemos o título, né, que ele nos diz, o título de hoje, dar-se-á aquele que tem, e ele fala dessa questão de nós estarmos recebendo, né, todo esse conteúdo, todo esse material. O que a gente percebe? Que isso está em toda a existência, é inerente ao espírito. Adquirir conhecimento em todas as coisas, presidindo sucessivamente, como está lá na questão 560, presidindo sucessivamente as funções concernentes a todos os planos do universo, todos o plano do universo. Não é só aqui na Terra. Essa é a nossa meta, tentar absorver o máximo possível de conhecimento de tudo, de todas as coisas que nós experienciamos, dentro do amor, da caridade e da bondade, que é o que fala o Evangelho de hoje também. Mas como diz no Eclesiastes, há um tempo para cada coisa. Assim, este cumpre hoje o seu destino neste mundo. Aquele o cumprirá ou já cumpriu em outro tempo, sobre a terra, na água, no ar e etc. Olha só que lindo, a questão 560. Ela deixa muito claro para cada um de nós esse processo que nós vivemos, de tentar, né, receber através da experiência, através do conteúdo divino, tudo aquilo que permite eu me tornar um espírito amoroso, caridoso e melhor. Kardec ele faz um comentário na questão 561, que é mais ou menos assim: as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas são permanentes para cada um, né? E pertencem às atribuições de certas classes? Porque muitas vezes a gente pergunta, né? Calma aí, o que eu estou vivendo é porque eu estou dentro de uma classe de espíritos, eu sou
Eu estou dentro de um estilo de vida, o que que acontece? Todos devem percorrer diferentes graus de escala, tá? Para se aperfeiçoarem. Eles respondem isso, tá? Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, enquanto a outros só adquirem de maneira penosa. Todos passam pelo mesmo caminho. O que acontece? Alguns, de uma maneira diferente, faz o melhor aproveitamento dessa jornada, não são cegos nem surdos, como a gente está discutindo, ele tem um entendimento diferenciado, ele vai chegar mais rápido. Ele vai chegar mais rápido, né? Da mesma maneira, entre os homens, ninguém chega ao supremo grau da habilidade numa arte qualquer. Kardec falando agora, é Kardec, tá? Isso é um comentário de Kardec na 561. Da mesma maneira, entre os homens, ninguém chega ao supremo grau da habilidade numa arte qualquer sem ter adquirido os conhecimentos necessários da prática das funções mais íntimas dessa arte. Você é doutor, PhD, expert, mestre em algo. Quanta coisa você teve que comer de informação? Quantas experiências você teve? Quanto mergulho em trabalho árduo você teve para conseguir fazer aquilo? Um piloto de avião, quantas horas de voo ele precisa para fazer uma viagem internacional, principalmente? Ele tem que se dedicar muito, um curso de sobrevivência, muitas horas de voos, de técnica, de mecânica, uma série de coisas para ele se tornar um piloto, um médico, um cirurgião, quantas horas de cirurgia, quanto tempo de residência e outras profissões e outras coisas do dia a dia. Por que, que para o espírito teria que ser diferente? Kardec, ele mata essa nossa linha de raciocínio disso. Então percebemos o que todos nós estamos mergulhados dentro de um processo de aprendizagem. O Evangelho, no capítulo 18, né, de hoje, no item 13 a 15, ele de uma forma bem gostosa, ele fala um pouco sobre isso, sobre essa oportunidade, coloca as duas situações, as duas personas, né? Um espírito que é cego e surdo, que não vê a divindade, não vê as oportunidades, não é positivo, é negativo, vive no mundo das lamentações, gosta da escuridão, se viciou na escuridão, e um outro espírito que mesmo com as pancadas da vida, né? As pancadarias que ele recebe, as tristezas, as dores, o luto, a perda, ele busca a luz. Ele sabe que isso é um espaço de tempo e que ele está vivendo todas essas situações para ele se melhorar. E ele sabe que o tempo inteiro, em qualquer espaço desse universo, como está na questão 560, ele vai estar sempre vivendo situações em qualquer plano do universo, né? E essas situações para quê? Para ele se tornar algo melhor, muito melhor, um espírito muito melhor. As ocupações do espírito são incessantes. É sempre, né? Como é que é? Vai parar esse negócio? Incessante, sim, tá? Se entendemos que o seu pensamento está sempre em atividade, pois eles vivem pelo pensamento, mas é necessário não equiparar as ocupações do espírito com as ocupações materiais dos homens. Sua própria atividade é um gozo pela consciência que eles têm de ser úteis. Quanto mais evoluído, mais ele tem a necessidade de absorver conhecimento, de trabalhar e de buscar ser parte na cocriação divina, desse grande hálito divino, né? Então a gente percebe que isso vai de encontro à nossa linha de raciocínio, principalmente dentro do Evangelho de hoje, com relação às oportunidades que nós temos e sempre vamos ter oportunidade de ser melhor, de ser um espírito melhor, sempre, sempre, sempre. O Kardec, lá na questão 567, ele faz um outro comentário que é muito interessante em relação a isso, que fala também assim: os espíritos se ocupam das coisas deste mundo na razão da sua elevação ou da sua inferioridade. Nós estamos sempre ocupando as coisas conforme a nossa elevação e conforme nós somos inferiores. Os espíritos superiores têm, sem dúvida, a faculdade de as considerar no seu mínimo aspecto, mas não o fazem senão na medida em que seja útil ao progresso. Quanto mais superior na peneirada, você vai separar aquilo que é para o seu progresso. O que não for, você não vai nem querer viver. Você vai fugir disso. Ele foge disso. Os espíritos inferiores somente ligam a essas coisas uma importância relativa
as lembranças, né? Tem uma história, né, de Bezerra de Menezes com um espírito que uma vez, né, no plano espiritual, fala para ele: nossa, eu faço isso, eu sou ruim, eu faço um monte de coisa, eu não sou um bom espírito, eu sou uma pessoa invejosa, eu faço muita confusão. E como que o senhor, esse espírito de luz, senhor Bezerra de Menezes, conseguiu vivenciar e consegue manter assim? Ele fala: tudo está perto de mim. O problema é que eu corro disso, eu fujo disso. Tem a ver com esse comentário da 567. Um espírito elevado, ele já conhece, né, o que vai dar ruim, vamos dizer assim. E ele vai fugir daquilo, porque ele sabe que aquilo não vai dar certo. Então ele tem esse discernimento, ele tem esse conhecimento em relação a isso. Nós estamos falando de missão também um pouco agora, da missão da vida, da sua missão como espírito. Daí você fala assim: nossa, eu não sou um espírito missionário. Sua casa é algo que está depositado na sua mão para você ter missão. O carro que você possui, que você comprou, a moto que você comprou, é algo que foi depositado, que você tem uma missão sobre aquilo. Não se machucar, não violentar alguém, né? Ganhar o pão de cada dia através daquilo, promover a locomoção da sua família. Estou dando um exemplo de coisas que às vezes a gente não pensa, que faz parte do pacote de coisas que foram depositadas na nossa mão para a gente ser missionário em relação à vida de outras pessoas, facilitando sempre, trazendo sempre aquela questão da caridade e do amor, que foi falado principalmente no final do Evangelho de hoje, né? E daí a gente pensa assim, lá na 568, né? Os espíritos que têm missões a cumprir, cumprem em estado errante ou encarnado. Qual estado? Pode fazê-lo num e no outro estado. Você pode ter uma missão no plano espiritual, você pode ter uma missão aqui. Os espíritos falam sobre isso. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Tá? Então a gente percebe tudo isso, que nós somos missionários e temos que estar com os nossos ouvidos abertos para a gente conseguir cada vez mais, né, pegar essas oportunidades, né, que Deus colocou no nosso caminho, tá? Volto lá, principalmente lá na questão, no item mais ou menos no final, no meio do item 15, né? Em vez de acusar aquele que tudo lhe prepara, Deus, a espiritualidade, os benfeitores, os espíritos familiares que estão torcendo por você, de criticar as suas doações, queixa-se do verdadeiro autor de suas misérias, você mesmo. E arrependido, o que você vai fazer? Você vai ser operoso, vai ter meta, vai ser corajoso, tá? Isso está escrito no Evangelho, tá? Vai ser corajoso, vai colocar a mão na massa, mãos à obra, arroteie o solo, ingrato com o esforço da sua vontade, lavre o fundo com auxílio de arrependimento, de esperança, lance nele, confiante, a semente que haja separado, separa a boa semente, tá? Dentre as más, se separa a boa, reerga-se com amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera. Verá ele, então, coroados de êxito os seus esforços e um grão produzir 100 outro mil. Com um grãozinho, você vai transformar em 1000, seguindo esse preceito que o Evangelho nos traz no dia de hoje. Maravilha, né? A gente poder compartilhar tudo isso, poder estar mais uma vez aqui compartilhando esse estudo sistematizado do Evangelho. Bem, foi um prazer estar contigo novamente, foi um prazer compartilhar. Mais uma vez, Marcos Cuba aqui contigo, de Pindamonhangaba, da Casa Espírita Eurípides Barçanufo. É um prazer ter compartilhado essa visão, esse nosso conhecimento, conhecimento que muitas vezes a gente fala que só sei que nada sei. A gente vai viver buscando, aprendendo, nós vamos viver cada vez mais tentando se aproximar um pouco do sentido de tudo isso. E o mais gostoso é que a gente aprende junto, porque quando a gente fala, a gente é o primeiro a ouvir, o primeiro a escutar, o primeiro a interiorizar tudo isso, para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para a nossa jornada. Muito obrigado pela oportunidade que você me deu de estar hoje aqui contigo. Gratidão. E a gente se vê no próximo estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus te abençoe, te traga muita paz, muita luz, muita força. Que a nossa Mãe Maria cubra você com muita proteção, com muita graça. Que você tenha uma semana abençoada. Abençoada. E, como sempre, né?
um ótimo dia, porque você pode estar vendo esse vídeo durante o dia, uma ótima tarde, porque você também pode estar vendo durante a tarde, uma ótima noite e um ótimo tudo para você. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.